Muito bom dia para você. Está no ar mais um programa Vale Show. É isso aí, tá começando o programa e que Deus abençoe o seu dia de hoje. Obrigado por estar aqui junto com a gente e fica ligado porque tem várias matérias muito top e eu vou começar falando, Gilce, da entrevista com Maurício de Barba, aquele campeão das pistas falou com a gente, hein? E você vai entender um pouco mais sobre LGPD. Você sabe o que é isso? Eu não sei não, Gilce, mas eu quero ficar de olho nessa tua matéria. É isso aí. E olha, a gente tá com um festival de compras aqui na Vale Sul, é isso mesmo. O nosso estoque de seminovos baixou e a gente quer levantar ele. Então se você tem um seminovo, quer dinheiro no bolso, a Vale Sul tá comprando seu seminovo e pagando muito bem. É isso aí, então fique ligado que o Vale Show está começando. Bora lá! Como tudo que é bom a gente gosta de repetir, estamos mais uma vez aqui na garagem do Maurício de Barba. Maurício, bom dia. Bom dia, como é que tá? Tudo em ordem? Tudo jóia, obrigado por nos receber. Maurício, que é um apaixonado por carros, apaixonado por Chevrolet. Eu falei pra ele, Maurício, você me recebe de novo aí, me conta um pouco mais da tua história, do começo, lá de trás, de onde vem essa paixão? E vai essa primeira pergunta, de onde vem essa paixão, Maurício? Olha, isso aí começou lá, vamos pôr, anos 80, né? Aí na época eu fiz um Opala e fui bem sucedido ali e tal, mas daí eu tive que melhorar. E para melhorar, como eu não tinha condição financeira na época, o que eu fiz? Fiz um chassizinho para pôr uma carroceria de Chevette em cima, né? Aí faltou dinheiro, abandonamos a carroceria e ficamos só no chassi. Só que o que é curioso, que na época nós era leigo, tudo assim, eu usei tubo comum de cano, pra você entender, e solda era de oxigênio. Como assim? Como assim? Como assim? É uma loucura. Na época não tinha esses tubos de hoje, de cromo, de molibdênio, esses tubos especiais para arrancada. Tá. Então nós lá no fundo de quintal de uma oficina do amigo meu, do Luciano, né? Fomos ali soldando, fizemos aquele chassi, pegamos ideia ali em revistas, coisas assim, e soldinha de oxigênio. Super tranquilo. Tranquilo. O airbag funcionava nessa época já? Não, na época não tinha nem airbag. Então, não tinha. Então se imagine, cara, então hoje que eu sei isso, né? Deus o livre, se na época batesse o quê? 100 por hora, os canos teriam, acho que, matado a gente. Você falou 100 por hora, mas vocês andavam acima disso? Como é que é? Na época ali eu fiz 11 segundos a 260, 250 por hora. Super seguro. Super seguro. Totalmente cinto, imagine, né, como era na época. Quando você olha pra trás e você pensa o que vocês faziam naquela época, o que você pensa disso? Olha, eu penso que era uma loucura total, né? A gente olha assim, que naquela empolgação, aquela paixão mesmo, Cara, eu acho que se na época falasse pra nós o risco que eu tava correndo, provavelmente a gente ia seguir em frente. Não vou mentir. Hoje eu não faria, né? Entendi. Mas com 57 anos. Agora, fala isso pra um cara de 18, 20? Esqueça. Esqueça. Agora, Maurício, isso aí foi um start. Você falou dessa jornada, foi um perrengue legal, que você olha pra trás e você vê como legal. Lógico. Foi uma evolução. E como evoluiu isso? Daí o que aconteceu? A partir do momento que fizemos aquilo ali, logo pra frente eu conheci a equipe da PowerTech. Aí já mudou a conversa. Aí a pessoa já tinha condição, tinha acesso já na época aos Estados Unidos. Aí ali sim, aí mudou totalmente. Aí já o carro era seguro, né? Então foi mais vamos pegar esses 3 a 4 anos ali que foram os mais arriscados, né? Não ruins, porque também fiz recorde, tudo. Nossa, é uma satisfação. Boa você falar isso. Agora me fala, quem era o Maurício de Barba aos olhos das pessoas ao teu redor nessa época? Cara, aí deu uma complicada, mas todos nós ali, tipo, os caras que eu tinha, uns chamavam de cadeira elétrica, outro carro suicida. Então, pelo que eu, né, nós éramos loucos, tudo maluco, tipo eu, Fontana, Escort, o pessoal da época ali, né? E os resultados que você tinha nessa época? Foram ótimos. Então, aquilo que me incentivou muito, né? Que, no entanto, abriu outras portas devido a isso, né? E aí, o que veio depois dessa parte já de evolução e modernidade? Aí foi outro nível. O olho brilhou, né? Aí quando eu tive a oportunidade de sentar num dragster ali da pessoal da equipe da PowerTech, que o Alexandre proporcionou, que na época o Leopoldo me ajudou, cara, aí abriu totalmente os horizontes, aí nossa, eu me sentia seguro, porque eu sabia das bobagens que eu estava fazendo. Que o Alexandre falou, Maurício, você é doido, cara, não pode fazer isso. Aí quando ele me clareou, porque não adiantava me clarear e eu não ter o carro para andar, porque eu queria andar de qualquer jeito, né? Então a gente fala, essa piazada aí que se cuide, mas é fácil. Fala, como foi esse começo com os dragster? Fui aprendendo ali com o tempo, aí deu aquele upgrade que você fala, né? Aí você dá aquela evoluída, aí baixa tempo, começa a ficar mais fácil, né? Entre aspas, claro que os concorrentes aumentam, mas daí como eu vinha de uma época que eu falo brincando, tinha que tocar carro,
alavanca ali de câmbio saía de trás e iam para frente. Você tinha que ter muita manha. Porra, de repente você senta num carro que é tudo certinho, que não fica uma tranquilidade. Aí foi só sucesso, graças a Deus, até hoje. Maurício, e assim, qual é a sensação, qual é a emoção de você pilotar uma máquina dessa aí com, sei lá, quantos mil HPs tem um motor Chevrolet desse aí? Quanto tem? 5.000 cavalos, tira. 5.000 cavalos. Sabe o que faz? Tem ideia que é isso? Eu não tenho ideia que é isso. Mas qual é a sensação de pilotar uma máquina dessas? Olha, eu sempre comparo assim. Já andou em montanha-russa? Já. Então, montanha-russa é 0,8, 1G. O Dragster é 4. Meu Deus do céu. Só para a pessoa leiga ter uma ideia melhor, né? Então, o que acontece? São 4, 5G na hora que larga e ele não perde muito. Ele perde 1G, 1G e meio, no meio, mais ou menos. E quando você abre o paraquedas, volta os 4G. Daí, frenagem. Né? Então, é uma sensação, cara, que, como é que eu vou te explicar? Não dá para narrar. É um negócio maluco, muita gente fala, anda em linha reta. Não, linha reta é o trecho. Como a pista é larga, 15, 16 metros, você anda assim, ó, né? Anda que nem uma cobra. E você veste o carro. Entendeu? Você veste. Então ele começou a atravessar, você já corrige automático. Você entra num automático impressionante. Né? É uma sensação que não dá pra... Eu comparo a montanha-russa pra pessoa ter uma ideia. Mas tipo assim, você largou, chegou. Não, você não tem tempo de piscar, né? É média de 4 a 5 segundos, né? E tem espaço pro medo? Não. O medo é um pouquinho antes. Quando você está esperando o cinto amarrado ali, fica ali. Funcionou o motor, acabou tudo. Aquilo você parece que vê em slow motion as coisas acontecendo. Muito interessante. Maurício, você falou que está com 57 anos. E o condicionamento físico para isso? Veja bem, uma vez o Alexandre, um amigo meu, falou que o piloto de dragster, ele nasce. Ele falou, ele já nasce piloto de dragster. Então, o condicionamento físico, eu me mantenho, tipo assim, com caminhadas, faço uma musculação 3 vezes por semana, faço hidro. Então, eu dou essa cuidada. Mas ali, cara, para falar bem a verdade, acho que é o único lugar que o piloto pode ser meio fortinho, que não tem problema. O cara tem que estar bem fisicamente e gostar do que faz. Ali você entra num momento de transe que, cara, apaga tudo ali. Você vai no embalo mesmo. E deixa eu te perguntar outra coisa. Você tem os seus filhos. Tenho 2. Hoje, você falaria pro teu filho pilotar um trem desse aí? Olha, eu não falaria. Se partisse dele, eu ia junto com ele. Mas vou dizer uma coisa pra você, eu teria muito receio de ficar vendo ele ali dentro. Pelo amor de Deus. E eles vendo você? Nem sei, daí. Aí é com eles. Mas, cara, eu como pai, acho que a gente como pai pesa mais. Eles são inconsequentes, assim, entre aspas, né? Maravilha. Maurício, obrigado pela tua entrevista mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com você. E tamo junto sempre, cara. Ó, na mesma, hein? Valeu. Abraço. Valeu. Abraço a todos. E você quer fazer parte do melhor time de vendas, oficinas, seminovos do Brasil? Aqui na Chevrolet Vale Sul, nós estamos contratando. Então encaminhe o seu currículo que você pode vir fazer parte da Chevrolet Vale Sul. E recebendo agora no programa Vale Show a doutora Ana Paula. E nós vamos bater um papo aqui com um assunto muito interessante e importante no momento. Doutora Ana Paula, me conte, o que é a LGPD? A LGPD que vem criando tanta celeuma aí, né, Gilson? Muita. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela busca? Ela busca o que a palavra já diz, proteção de dados. Proteger os dados da pessoa física, também proteger os dados da pessoa jurídica e da pessoa jurídica de direito público. O tratamento adequado a esses dados. Então, quando o consumidor entrega seus dados à empresa, ele precisa ter ciência clara e exata do que a empresa vai fazer com aqueles dados. Até onde a empresa vai usar e qual é o momento em que a empresa vai deixar de usar e vai descartar aqueles dados. Então, tem que existir, quando o consumidor chega até a empresa, ele tem que ter essa segurança, sabe, Gilson? E tem que ter essa comunicação também visível, né, para que o cliente também possa se sentir seguro com essas informações. E doutora Ana Paula, é tanto no ambiente físico quanto no virtual a lei? Sim. A partir do momento que o consumidor entrega os dados, o tratamento que é feito, que é dado àqueles dados entregue, deve ser da mesma forma na questão do ambiente virtual e da questão física. Por óbvio que a empresa tem ali um sistema, a empresa armazena esse sistema com esses dados e ali ela tem que saber exatamente e deixar claro exatamente o que ela vai fazer com aqueles dados.
Muitas vezes as empresas recebem papel, Gilce. E aí ela também precisa saber tratar o que vai fazer com aquele papel. Sim. E até bem essa pergunta. E como as empresas estão se organizando para implantar o LGPD? A primeira questão é que as empresas estão avaliando o formato em que elas estão atualmente para recepcionar esses dados. Então, o que nós percebemos? Que as empresas estão fazendo uma avaliação, né, de como elas estão preparadas para receber esses dados. E o que elas têm que fazer para se adequar às exigências da lei para atender os parâmetros da LGPD. Por quê? Porque é muito sério, é muito grave, tem penalizações a partir de então. Então, as empresas, a gente percebe que elas estão se movimentando para se organizar, tanto no sistema interno, quanto no dia a dia. Como os funcionários vão recepcionar esses dados, como eles vão tratar esses dados. Quando o funcionário recebe um documento e digitaliza o documento, está ali preenchendo uma ficha, como que ele vai se comportar perante o consumidor em relação a isso para assegurar o cumprimento da LGPD. E o que muda para o consumidor? Essa parte é muito legal. O consumidor, ele passa a ter soberania sobre os seus dados, né? Eu, consumidora, vou ter autonomia de dizer o que você, empresa, vai fazer com os meus dados. Qual vai ser o limite de utilização dos dados e até onde você pode usá-los e quando eu quero excluir. Então, o consumidor, ele vai ter a liberdade de dizer, olha, você tem os meus dados até tanto tempo e você pode fazer isso, XYZ com os meus dados e a partir daí você não pode mais usar. E é muito interessante, isso é uma das inovações da LGPD, por quê? Porque a empresa também tem que se adequar por meio de um documento em apartado daquele negócio que ele está realizando com o consumidor para deixar claras essas informações. Olha só que bacana, olha quantas informações importantes aí para vocês, então fique atento à LGPD que está aí, as empresas estão se adaptando para o consumidor também. E eu tenho só a agradecer, doutora Ana Paula, muito obrigada aí por ter explicado para nós aí tão bem. Obrigada a vocês, uma grande oportunidade de estar com vocês aqui, um prazer e contem comigo. Obrigada. Que bom, muito obrigada. E o programa Vale Show traz você para um mundo novo, Edinho. É isso mesmo, Gilce. Você está aí acostumado a ouvir a gente falar da Metronorte, o maior grupo automotivo do Brasil. E talvez você não entenda que nós somos grandes mesmo. Nós somos concessionário Chevrolet e agora com uma novidade, né, Gilce? Uma super novidade para vocês. Você já conhece a Ópera Peugeot, que também é aqui em São José dos Pinhais, com um excelente atendimento. E agora, Edinho, a Ópera é Citroën também. É isso mesmo, gente. Chevrolet, Citroën e Peugeot agora, tudo para levar mais opções para você escolher o seu carro. O Grupo Metronorte agora é Chevrolet, Citroën e Peugeot. Eita, Gilce! Mesmo. Sempre pensando em realizar o seu sonho, eu convido vocês para virem conhecer a Ópera Peugeot e a Ópera Citroën. Vem com a gente! Bora lá! E agora no Vale Show, eu recebo a Andressa Cor, que é consultora de imagem, maquiadora e fotógrafa desde 2015. E ela atua diretamente na autoestima feminina. Andressa, bem-vinda. Muito obrigada. E me conte uma coisa, todo mundo em casa, trabalhando, de pijama, ninguém mais foi cortar o cabelo, ninguém mais está se cuidando. Como que você vê esse cuidado dessa imagem pessoal para quem está em casa? Bom, é tão necessária quanto você estar na empresa, né, fisicamente falando. A gente precisa ter os mesmos cuidados, porque afinal a gente continua trabalhando, seja um home office, né, ou seja na empresa, a gente tem que ter a nossa imagem preservada, né. Então você vai ter reuniões que você não estaria, se fosse presencial, você não estaria de pijama, você não estaria de roupão, então é necessário que você permaneça dessa mesma forma. Então você tem que acordar, se vestir, se maquiar para poder fazer aí suas reuniões online, né? Exato, porque você passa um ar de desleixo, né? Se você acordou e tá de roupão numa reunião
reunião, o que teus colegas vão pensar, o que teu chefe vai pensar, que você acordou atrasado, né, levantou da cama, botou o roupão e foi lá. E não é legal, você perde credibilidade profissional nisso, então é importante estar atento. Olhe como é importante. E você já ouviu falar em colorimetria? O que é isso? Então, é uma pergunta que não quer calar, né? Quero calar. Bom, colorimetria é o estudo das cores, é pra gente identificar de cada pessoa as cores que mais favorecem e as cores que menos favorecem. Importante dizer que não é pra ninguém ficar, tipo, super bolado, assim, eu preciso usar só o que me favorece. Mas é muito interessante que a gente saiba, porque uma cor, ela pode sim alterar tua olheira, ela pode intensificar ou diminuir marquinhas, manchinhas, então é importante a gente usar as cores que mais nos favorecem. Numa consultoria completa eu ensino como você usar a cor que você quer, ainda que não te favoreça, mas de uma forma que vai ficar favorável a você. Olha que bacana, é igual assim, eu sou muito branca e loira, eu de amarelo, Andressa do céu, é péssimo, some Apaga, tudo. né? E essa é a ideia, porque às vezes você tem que ter uma apresentação, você tem que estar mais bonita naquele dia e você opta por uma cor que talvez você goste, mas que não te favorece diretamente. Então é importante você saber identificar. Às vezes não é o amarelo em si, mas o tom de amarelo. O tom de amarelo. Então por isso que é um estudo feito com cores certas, com tecidos certos, para que você possa se entender e entender melhor as cores. Olha só que bacana. E Andressa, qual que é essa diferença de você se vestir bem versus custo-benefício? Porque todo mundo acha que eu tenho que gastar muito para estar bem vestido. E não é verdade, né? Com certeza não. A questão é você se conhecer. Quando você conhece o teu formato de corpo, as cores que te favorecem, as situações que você vai ser exposta naquele dia, você consegue escolher melhor as suas roupas. Então não precisa necessariamente serem roupas com marcas caras, ou roupas de passarela, ou de moda, que tá tudo na moda. Você consegue ter um guarda-roupa bem legal, enxuto, para você também não ter peças que você não use, são desnecessárias, só ocupam espaço, né? Mas de uma forma que você não gaste muito, você aproveitando as peças. De estações, por exemplo, no outono você coloca um casaquinho numa regata que você usou no verão. Então você consegue ter um aproveitamento. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente acha assim, puxa, que peça legal, porque é lançamento, eu quero uma pra mim. Quando você vai provar, ela não fica legal. Daí você fala, nossa, eu gostei tanto, e quando eu vesti, não ficou legal. Não era Isso aquilo. acontece muito, né? Porque na verdade a gente tem que dividir o gosto, né, do que realmente fica bom. Claro que você consegue andar com os dois juntos, você consegue trabalhar com o teu gosto, né, e com o que te favorece, mas daí você tem que usar alguns elementos que possam deixar isso congruente, que possa, né, te deixar, quero usar essa blusa legal, mas eu vou usar esse colar que vai quebrar isso, enfim, você tem que se compor conhecer. ali. Entramos no autoconhecimento. Legal. E Vanessa, pra gente finalizar, tem uma pergunta bem bacana que é assim, qual que é o limite entre o vestir-se bem e a vaidade? Bom, tem muita gente que diz que os dois estão juntos, não estão. Você pode ser uma pessoa totalmente vaidosa, tá? Mas que você não passa uma imagem pessoal legal, né? Então assim, você acorda de manhã, você faz uma maquiagem incrível, cheia de brilho, cheia de elementos, e o teu trabalho é uma coisa mais reservada, então não vai combinar, né? Ou você, por exemplo, é uma bancária e vai de mini saia. Tá toda arrumada, mas tá de mini saia. Não é um ambiente para você usar mini saia. Então é importante você separar a questão da imagem pessoal, a credibilidade que você quer passar, que imagem que você tá vendendo sobre você, né? E a vaidade, ela vem junto, mas ela não tá grudada nisso, né? Extremamente distintos, Exato. né? Que legal, Andressa, te agradeço muito. Se você quiser saber mais, os contatos estão na tela, porque olha, tem muitas dicas legais que eu tô conversando com a Andressa aqui que vale a pena você saber. Né, Andressa? Com certeza. Muito obrigada pelo convite e pela participação de vocês. Obrigada. E a gente está recebendo aqui no Vale Show mais uma vez o professor Ernesto. Bom dia, professor Ernesto. Bom dia, gente. Tudo Seja bem? tudo jóia. Seja muito bem-vindo, professor Ernesto. E olha, hoje nós não vamos falar de carro. Ele sempre traz dicas muito importantes, muito legais pra gente sobre carros, motores. Hoje eu quero que ele fale um pouquinho sobre esse projeto. O que é esse órgão? Quem são vocês? O que vocês fazem, professor Ernesto? Muito bem, Edinho. Então, o Senai é uma autarquia, uma instituição que foi iniciada lá na década de 40, então nós temos aí mais de 70 anos já de atividades, né? E o Senai, ele vem como Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, então o foco é a gente gerar conhecimento para pessoas, para aprendizes, para jovens, para atender a indústria. Esse é o foco principal. Por quê? Porque lá no passado a gente tinha uma dificuldade
de conhecimento, de transferência de informação. O Brasil estava começando a ter essa sua industrialização e precisava de mão de obra qualificada. É aí que começa. E até hoje o Senai vem com essas atividades de preparar o profissional para o mercado de trabalho. Professor Ernesto, o mercado ele demanda muito disso, ele tem muito essa necessidade de uma mão de obra qualificada. A gente fala tanto tem tanto desemprego, mas tem um desemprego de uma mão de obra que é desqualificada, não é verdade? Perfeito, é isso mesmo. E aí vocês hoje preparam essas pessoas, e quem são os parceiros de vocês hoje? Como é que funciona isso? Bem, o Senai tem diversos ramos de atuação. Não é só na área automotiva, nós temos diversas áreas de usinagem, área de marcenaria, área de moda, de beleza, enfim, o Senai está atuando em diversos elementos. No caso nosso, especificamente falando da área automotiva, nós atendemos muito a parte das montadoras, então existe uma parceria forte com as montadoras e existe também com a parte de reparação veicular, que é o Sindirepa, o Sindicato das Empresas Reparadoras de Veículos. Então, esses dois segmentos industriais que são os que vão fazer as parcerias com o Senai. Digamos que eu tenho uma empresa hoje que eu posso usar essa mão de obra que vocês têm, o que eu preciso fazer? Eu entro em contato com vocês. Isso, entrem direto em contato com o Senai. Aqui em Curitiba e região metropolitana é o Senai Boqueirão que atende com mais força, vamos dizer assim, ao nosso polo automotivo, e pode entrar em contato direto com o Senai e aí eles vão dirimir o que você precisa, ver quais são as suas necessidades e vão estar indicando uma condição de operação de cursos mais eficiente conforme a necessidade. Legal. E quais são os cursos que estão disponíveis para essa área automotiva? Bom, nós temos diversos cursos, isso que é o interessante do Senai. Nós temos os cursos técnicos, que é um curso mais longo, são 2 anos, onde a pessoa vai conhecer basicamente de tudo no carro. Então ele vai ver sistema de suspensão, sistema de direção, sistema de freio, a parte de tapeçaria, vidraçaria, funilaria, que a gente fala de lanternagem, a lataria, né? Vai ver a parte de pintura, motor, transmissão. Então ele vê tudo nesses 2 anos. É um profissional que sai inclusive com uma habilitação técnica, né? Esse é aquele técnico, a gente fala quando às vezes a pessoa fala, fulano é técnico, entendeu? Tem que ter uma habilitação técnica, que inclusive ele pode depois no órgão credenciado, no CRT, que é o Conselho Regional dos Técnicos, no Conselho Federal dos Técnicos, ele pode estar fazendo o seu credenciamento lá junto, né? E nós também temos cursos que a gente chama cursos de aperfeiçoamento ou cursos de qualificação. Bom, qual que é a diferença entre cursos de aperfeiçoamento e cursos de qualificação? Os cursos de aperfeiçoamento são aqueles cursos para as pessoas que já têm um domínio e querem se aperfeiçoar. Então é um complemento, é uma melhoria. Que tipo de curso que nós temos de aperfeiçoamento ali no Senai? Nós temos cursos, por exemplo, de colorimetria para a pessoa que já é profissional pintor. Nós temos cursos de micro-restauração, que o pessoal conhecia antigamente como martelinho de ouro, por exemplo, né? Então são cursos de aperfeiçoamento. Temos cursos de aperfeiçoamento em transmissão automática, curso de aperfeiçoamento num determinado tipo de motor, por exemplo, o do Cruze, motor da S10, o 2.8 diesel, motor 1.4 injeção direta. Perfeito. São cursos de aperfeiçoamento. Vou entender mais a fundo aquilo, me tornar um especialista. Perfeito, essa é a ideia. Legal. E temos também cursos de qualificação. Os cursos de qualificação são cursos mais rápidos do que um curso técnico, assim como os cursos de aperfeiçoamento. E eles são cursos que vão preparar a pessoa para entrar no mercado de trabalho de uma forma também mais rápida. Então, para atender necessidades, como você comentou, de repente eu sou um empresário, eu tenho uma determinada necessidade, eu vou trabalhar com, por exemplo, sistema de suspensão, direção e freio do carro, vou fazer serviços nessa área. Então, você vai fazer um curso específico para isso. Aí é um curso de qualificação. Então, são cursos que vai atender, é um curso mais voltado ao conceito prático, efetivamente falando, né? Então a pessoa vai ter aquela base do conceito teórico, mas a ideia é você desmontar, montar o sistema de freio, montar no carro, e esse é o viés, o foco para atender o mercado de trabalho. Perfeito. Agora sim, quem está nos assistindo agora, está em casa, sentado no sofá agora, presta atenção. Se eu tiver com vontade, pessoa física, posso ir atrás, posso fazer esses cursos? Pode, perfeitamente. Tanto o empresário quanto a pessoa física. Ernesto, eu quero começar um curso hoje. Liga lá no Senai ou vai até presencialmente, vai ter cursos e os cursos vão começando, eles vão iniciando, terminando, começam outros cursos, é bem bacana. E a tua especialidade, professor Ernesto? Bom, eu trabalho com toda a parte do curso técnico,
né? Então, especificamente a minha área de materiais, né? A gente tem pós-graduação na parte aí de motores elétricos, híbridos, tem outras características, mas o nosso foco é curso técnico. Então eu atendo tudo que você pensa do carro, então motor, suspensão, direção, freio, transmissão, né? Menos a parte de funilaria e pintura. Perfeito. Lá no Senai, essa é uma ideia interessante, os professores têm que ser assim, eles têm que atender toda a demanda conforme a necessidade. Em resumo, professor Ernesto, quem está em casa agora, se quiser ir, pode ir lá, pode procurar, não tem problema, vocês estão à disposição, à vontade. E os cursos que você dá, quem tiver a fim de conhecer esse cara aqui, ele sabe muito, ele já participou muitas vezes com a gente. É sempre um prazer conversar com você, professor Ernesto. Obrigado. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, gente, à disposição. Até uma próxima, professor. Até a próxima. Valeu. E agora vamos falar sobre o nosso aplicativo. Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e baixe agora. É fácil e prático. E nele você vai conseguir acompanhar todas as nossas ofertas, promoções de novos, seminovos, oficina. Nós temos aqui um ícone especial para você saber sobre PCD, Pessoa com Deficiência, além de ofertas para produtor rural, CNPJ e muito mais. Aqui você encontra também o Clube Amigo, que é o clube de vantagens, onde você vai ter muitos descontos com todos os nossos parceiros. E através do nosso chat online é que você vai participar dos nossos sorteios. Rápido e prático. Acompanhe que a gente está na torcida por você. E nós tivemos aqui na Chevrolet Vale Sul Seminovos o primeiro feirão de compra e venda. Emerson, me conta aí como foi. É isso mesmo, Gilci. Devido ao grande sucesso do feirão de usados, a Vale Sul estendeu para hoje, plantão até às 18 horas e até o final do mês. Estamos com força total comprando seu carro. Você que precisa levantar um dinheiro rápido, a Vale Sul paga à vista até 95% da tabela FIP em carros acima de 2015. Negociação super segura, tranquila e garantida. É isso mesmo, é só quem vende melhor, compra melhor também. Um sucesso o nosso feirão de compras, compramos bastante e estamos continuando comprando também. E para você que está pensando em comprar o seu usado, pode vir para a Vale Sul. Temos todas as marcas e modelos disponíveis à pronta entrega. Negociações com entrada, sem entrada, do jeito que você escolher. São carros periciados com nota fiscal, certificado de procedência. Então conte com a Vale Sul para comprar o seu seminovo ou para vender. Estamos lhe aguardando aqui. Vem para a Vale Sul. E a gente tá chegando ao final do programa e olha, obrigado pela tua companhia, foi muito bom, Gilce, foi ótimo estar aqui com você. Como sempre, né, Gilce? E olha, você que tá em casa, lembrando, tá acabando o programa agora, dá tempo de você pegar seu carro, vir dar um pulinho aqui em São José dos Pinhais, vem visitar a loja de novos e seminovos, a Vale Sul tá aberta hoje até às 18 horas, esperando você para vir aqui escolher o seu carro, a gente quer realizar o seu sonho. É isso mesmo, e também com o feirão de compras, nós estamos comprando o seu usado. Pagamos até 95% da FIP, pagamos à vista, sem burocracia e carros acima de 2015. Dinheiro no bolso, Gilce? Na hora. Não, é sério mesmo rápido, isso? dinheiro no bolso pra você. Então venha pra Chevrolet Vale Sul, você sabe que somos a melhor do Brasil. E eu, Gilce, desejo a você uma semana abençoada e até o próximo programa. É isso aí, Deus abençoe você e até a próxima. Tchau, tchau.